Olá, meu nome é Carlos Guedes, sou professor do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná e a videoaula de hoje será sobre variações do nível do mar e da linha de costa. Conteúdo da aula, teremos primeiro uma introdução sobre o que é o nível do mar e algumas definições. Vamos falar sobre os fatores que influenciam o nível do mar, as evidências do nível do mar no passado e as curvas do nível do mar durante o período quaternário. Primeiro, o que é o nível do mar? Quando a gente está medindo algum nível, a gente precisa de algum referencial. Se esse referencial é o centro da Terra, o datum que a gente chama, é o centro da Terra, nós chamamos de nível eustático do mar, que é o nível global do mar. Entretanto, se temos um datum local, por exemplo, um marégrafo, ou algum ponto da linha de costa local, nós falamos de nível relativo do mar. Isso é muito exemplificado por um navio afundando. Enquanto o nível eustático do mar ele permanece o mesmo, quando o navio afunda, nós temos cenários diferentes em cada ponto, inicialmente, em cada ponto do navio. Enquanto de um lado, o lado primeiro ao afundar, o nível relativo do mar está subindo, no outro lado, por esse efeito gangorra, o nível relativo do mar está caindo. Então, o nível relativo do mar ele pode ser diferente nos diferentes pontos do globo ou mesmo de um continente. Então, o nível relativo do mar ele pode ser diferente ao longo do globo, mesmo quando as variações eustáticas do mar, as variações globais, têm um padrão único. Outra questão interessante é o nível do mar, ele é plano? Na verdade, o nível do mar, o nível eustático do mar, a superfície, ela segue a superfície potencial gravitacional, que é dada pela geóide, que nada mais é do que o campo gravitacional terrestre. Esse campo gravitacional terrestre, ele é um pouco diferente da elipsoide, que seria uma forma da Terra. Tá bom? Então essa elipsoide ela tem variações por conta da densidade das rochas do manto e da crosta, variações no campo gravitacional que que provocam variações de mais ou menos mais até 100 positivos e 100 negativos em relação a esse elipsoide de referência, que é o que a gente tem como forma terrestre no imaginário mais popular. E aqui, com uma escala bastante exagerada, esta seria a geóide da Terra. E a superfície do mar, ela segue essa geóide. Isso é importante. É importante falar da geóide porque trabalhos como, por exemplo, do Suguio e do Martã, na costa brasileira, explicando as variações do nível do mar durante o Holoceno, do nível relativo do mar no Holoceno na costa brasileira, viram diferenças nessas curvas e eles explicaram por variações na geóide desse período. Outro ponto muito importante e que tem muita confusão há uma diferença entre o que é o nível do mar e a posição da linha de costa. Então, quando vemos notícias como essa daqui, onde o mar avança, destrói as casas e ameaça praias no Ceará, a primeira coisa que vem à mente é que o nível do mar está subindo. Entretanto, a posição da linha de costa ela depende de outros fatores que além do nível do mar. O nível do mar ele traz um espaço que a gente chama de espaço para acomodação dos sedimentos. Se o nível do mar sobe, isso quer dizer cabe mais sedimentos naquela bacia, na bacia que é o mar. Tá bom? Esses sedimentos são o chamado aporte sedimentar. Então, o posicionamento da linha de costa, ele é um balanço entre a quantidade de sedimentos que chega tanto pelos rios, como também pela deriva litorânea, pelo movimento ao longo da costa, provocado pelas ondas,
e também pelas variações no espaço de acomodação. Então, se o nível relativo do mar ele sobe, você tem mais espaço para acomodar sedimentos. Se ele desce, você tem menos espaço para acomodar sedimentos. E a gente tem que pensar que os rios estão sempre levando sedimento para o mar. Então a tendência geral seria de aterrar todo o mar. Então a gente tem que pensar nessas variações do nível do mar de acordo com a quantidade de sedimentos que chega ou sai. Se a gente tem regiões longe de rios e as ondas estão tirando do mar, a gente tem um aporte sedimentar negativo. Então, pensando nesse balanço, nós temos, se o nível relativo do mar ele cai, o espaço de acomodação, a variação de espaço de acomodação ela é negativa, né? Com isso, nós temos que o aporte sedimentar ele é maior do que o espaço de acomodação e com isso a gente tem uma regressão. Regressão é o termo que diz que a linha de costa se move mar adentro. Tá? Se nós temos um nível relativo do mar estático, isso é, a gente não está mexendo no espaço de acomodação. Tá? Nós temos, se o aporte sedimentar ele é positivo, nós também temos uma regressão. A linha de costa move-se mar adentro. Entretanto, se a gente tem perdas de sedimentos na linha de costa, relacionados, por exemplo, à energia de onda, um aumento da energia de onda, nós temos uma transgressão. Isso quer dizer que a linha de costa move-se continente adentro. Tá? Se não tem variações no aporte sedimentar e o nível do mar está estável e o aporte sedimentar é igual a zero, nós temos uma linha de costa estacionária. Se o nível relativo do mar ele sobe, a gente tem três casos possíveis. Tá? Se o aporte sedimentar, a quantidade de sedimentos que chega na linha de costa, ela for maior do que o espaço de acomodação gerado pela essa subida do nível relativo do mar, então nós temos ainda que o mar está sendo aterrado e por isso uma regressão da linha de costa, isto é, a bacia marinha, a bacia oceânica está sendo ainda preenchida, por quê? Porque a taxa de geração de espaço pela subida do nível do mar não é maior do que a quantidade de sedimentos que chega. Tá? Então a gente tem uma regressão, então mesmo com o nível do mar subindo, a gente pode ter uma linha de costa movendo-se continente mar adentro. Já se o espaço gerado de acomodação de sedimentos for semelhante à quantidade de sedimentos que chega no litoral, nós temos uma linha de costa invariável. Tá? Reparem que isso tem que ser exatamente o mesmo, que é uma condição bastante específica. Tá bom? Já se nós temos um aporte sedimentar menor do que o espaço de acomodação gerado pela subida do nível do mar, nós temos uma transgressão, isso é, a linha de costa move-se continente adentro. Observamos notícias como essas, como aqui no Ceará, onde temos que o mar avança e destrói as casas, o nível relativo do mar, ele nessa escala de tempo, ele está praticamente estável ou com alguma subida, tá? Relacionadas às mudanças climáticas, mas nada muito grande. Então, essas variações, essa erosão da linha de costa, ela está relacionada muito mais a variações no aporte sedimentar, que podem ser relacionadas a construções de portos e quebra-mares aí em Fortaleza, que mudam a dinâmica costeira e o transporte de sedimento ao longo da costa. Então, se você constrói portos ou quebra-mares, você diminui o fluxo ao longo da costa, né, ou bloqueia o fluxo ao longo da costa de sedimentos, concentra em alguns locais e em alguns lugares vão faltar. Por isso você tem erosões aí costeiras marcantes por conta dessa urbanização e falta de planejamento.
Vamos falar agora sobre quais os fatores que influenciam o nível do mar. Sempre pensando que nós temos, né, fatores que podem influenciar o volume de água oceânica, tá? Ou o volume das bacias oceânicas, que vão resultar em variações do nível eustático do mar. Mas também podemos ter variações relativas entre a referência, né, por exemplo, algum ponto do continente, né, medido aí pelo marégrafo, e o nível do mar. Por isso, são fatores que modificam o nível relativo do mar. Existem diversas escalas de tempo, frequência e magnitude de diferenças para cada um desses fatores, né? Por exemplo, as bacias oceânicas, por exemplo, o volume de água das bacias oceânicas é controlado aí pelos ciclos de abertura e fechamento dos oceanos, chamados ciclos de Wilson, que tem escala de tempo de milhões, centenas de milhões de anos, tá? Com isso, nós temos, por exemplo, aqui, ó, a abertura do Atlântico, né, ou formações dos supercontinentes relacionados a variações do nível estático do mar, variações aí de uma amplitude bastante significativa, volta de 250 metros aqui, mas numa escala de tempo bastante grande, por volta de 100 milhões de anos. Tá? As variações no volume de água dos oceanos estão relacionadas no quaternário, né, principalmente, aos ciclos de Milankovitch e os ciclos glaciais e interglaciais, que são típicos do período quaternário. Com isso, você tem água, né, que saem dos oceanos e são acumuladas aqui nas geleiras, as geleiras continentais, por isso são águas que saem de circulação, e isso provocam variações no nível eustático do mar, tá? De bastante amplitude, por volta de até 150 metros. Né? O peso dessas geleiras sobre o continente também provocam afundamentos, né? E quando essas geleiras vão embora, provocam soerguimentos, e isso é o que a gente chama de glacioisostasia. Tá? E isso já é um fator local, né? Então, que vai influenciar o nível relativo do mar, tá? E às vezes com variações locais aí bastante distintas. Outro ponto de variação do nível relativo do mar são variações na geóide. Tá? Esse é um fator aí ainda pouco estudado, mas que foi levantado para variações no Holoceno, para curvas diferentes, pelo Sugill e Martin na década de 70 e 80. Fator aí importante de nível para o nível relativo do mar são os fatores tectônicos que podem modificar a referência ao continente, tá? E com isso fazer modificações do nível relativo do mar. Tá? Por isso nós temos aí fatores que controlam o nível eustático do mar, como a glaciostasia, a tectonoeustasia, e fatores locais, como o geóide, a tectônica local, tá? E a isostasia. Vamos falar agora sobre as evidências do nível do mar no passado. As medições diretas do nível do mar são feitas por marégrafos. Tá? O mais antigo marégrafo é o de Amsterdã, que iniciou a operação em 1682. Com isso, é possível medir, né, com base aí nessas referências dos marégrafos, as variações do nível do mar. Lembrando que, como é um marégrafo que está em um certo local, isso daí é uma variação do nível relativo do mar. Tá? Então, há uma tendência geral dessas medidas de nível relativo do mar nos últimos anos de estarem com uma tendência aí de subida. Isso é um indicativo, tá? Como a maioria dessas tendências são de subida, de que o nível eustático do mar também estaria subindo. Quando buscamos uma amplitude maior de tempo para o estudo das variações do nível eustático e relativo do mar, no Holoceno, no Pleistoceno, no Quaternário ou em outras épocas geológicas, nós precisamos buscar
indicadores no espaço vertical, no posicionamento do nível do mar, e que tenham referências temporais. Então esses indicadores vão falar, olha, o nível do mar estava 2 metros acima do atual há 6.000 anos atrás, ou estava a 140 metros abaixo do atual há 18.000 anos atrás. Então são indicadores que precisam ser datados, né? Então existem diversos tipos de precisão no posicionamento vertical e na datação que levam a incertezas, né? Por isso nós temos aí como classificação os indicadores diretos, onde a mesma feição utilizada para o posicionamento vertical é a mesma que é datada, e temos os indicadores indiretos, onde você tem uma feição utilizada para o posicionamento vertical e uma outra e um outro fator aí que você indica, por exemplo, a datação. Um exemplo bastante claro de evidências de nível do mar distinto do atual são os terraços de abrasão marinha, aqui como observado em Santa Catarina. Só que, apesar deles indicarem que o nível relativo do mar estava mais alto, tá, e as ondas chegavam e erodiram essa falésia, são indicadores aí com a datação bastante prejudicada, pois é difícil datar uma superfície de erosão, tá? Portanto, são evidências indiretas quando se data depósitos relacionados a essas erosões. Por exemplo, conchas depositadas aqui perto dessas falésias, que podem estar relacionadas, né, à mesma época da erosão. Tá bom? Essas evidências de terraços, elas podem estar imersas ou também podem ser encontradas submersas. Tá? Mapeamento aí da plataforma, foi possível delimitar aí 2 grandes terraços, tá? Feições erosivas a menos 60 e menos 110 metros abaixo do atual, e foram datados por conchas, depósitos de conchas associadas aí a esses terraços submersos, e isso ajuda a construir a curva no nível relativo do mar. Uma feição que também pode ser utilizada como indicador do nível relativo do mar no passado são os terraços marinhos, né? Não de erosão, mas os terraços construídos pela ação do mar, muito típicos nas planícies costeiras. São construídos principalmente por areias, mas tem depósitos também de conchas, depósitos lamosos, tá? Com faces sedimentares indicativas, né, do ambiente deposicional, e muito importante também, icnofósseis ou fósseis te ajudam a posicionar as faces sedimentares com relação à maré, tá? Então, esse aqui que é o Caliquirus major, né, vulgarmente conhecido como corrupto, bastante utilizado pelos pescadores, tá? Eles têm uma ocorrência aí bastante distinta relacionada à maré, e a ocorrência desses icnofósseis ofiomorfas nos terraços marinhos, você consegue nivelar aquele terraço marinho em relação ao nível relativo, ao nível do mar atual. Então essa diferença relativa entre a ocorrência desse icnofóssil e o nível de maré, na maré baixa atual, é possível ver qual que era a posição relativa, né, a variação relativa do nível do mar. A datação desses terraços marinhos é bastante dificultada pela falta de matéria orgânica para datação por radiocarbono, mas atualmente esses terraços marinhos são bastante datados pela luminescência oticamente estimulada. Entretanto, os melhores indicadores de nível relativo do mar no passado são os indicadores associados a costões rochosos e os organismos incrustantes aí, nos costões rochosos. Esses indicadores, né, são biológicos, e o mais importante, o mais famoso deles são os vermitídeos, tá? Então, os vermitídeos, eles têm uma ocorrência de amplitude aí de maré bastante restrita, né? E eles constroem
esses tubos com carbonato de cálcio que são possíveis de serem datados por radiocarbono, né, que tem uma precisão aí bastante grande. Então, quando você encontra esses vermitídeos, tá, em regiões incrustadas, você consegue nivelar eles com relação à posição que ele seria encontrado atualmente em relação à maré. Com isso você tem essa diferença com a maré atual vai te dar a variação do nível relativo do mar no passado, e a datação vai te dar quando esse nível relativo do mar estava posicionado. Organismos secretores de carbonato de cálcio são muito mais comuns nos recifes de corais. Nos recifes de corais, cada tipo de coral são espécies aí indicadores de batimetria muito importantes. Então, observando, né, espécies corais, então observando, né, corais mortos em níveis distintos do atual, é possível datar por carbono 14 ou urânio tório e conseguir assim ótimos indicadores de nível do mar. Para o nível eostático do mar, uma evidência muito utilizada é relacionada ao fracionamento isotópico da água do mar ou mesmo das geleiras. Tá? Então, existe um fracionamento, uma evaporação preferencial do isótopo mais leve, o O16, do oxigênio 16 da água do mar, que pode ser precipitado, tá? Precipitado aqui nas geleiras. Então, quando nós temos um acúmulo grande de geleiras nos períodos glaciais, por exemplo, a água do mar ela fica enriquecida em O18. Assim, observando variações no enriquecimento de O18 da água do mar no passado, é possível fazer estimativas das variações do volume da água do mar no passado. Isso é feito com base em testemunhos marinhos, onde se analisa as variações da concentração de O18, tá, em organismos como, por exemplo, foraminíferos. Então, nesses testemunhos são coletados diversos foraminíferos, tá? Eles podem ser datados pela secreção aí de carbonato de cálcio, por urânio tório ou carbono 14, e com isso você consegue posicionar o seu testemunho no tempo, e essas variações da concentração de ΔO18, tá, são relacionadas ou podem ser relacionadas às variações no volume de água oceânica. Então você tem essas variações aí cíclicas observadas aí típicas do quaternário. Tá? Essas variações são comparadas com indicadores locais, né, indicadores diretos, como por exemplo os recifes de corais em Barbados, tá? E com isso você consegue calibrar essas duas curvas, tá? Uma que pode ser com uma densidade maior, quando você analisa os testemunhos você pode ter uma resolução maior, e esses indicadores aí do nível relativo do mar, como por exemplo de corais, e a junção dessas duas curvas, a conciliação dessas duas curvas, você consegue uma indicação ou gerar curvas do nível relativo do mar no quaternário. Tá? Então essas curvas, claro, elas têm um erro, né? Tem um erro associado, por isso aqui em trabalho mais recente de 2006, onde junta diversas evidências, você tem o que eles chamam de um envelope, da onde o nível eustático do mar deve ter ocorrido, então tem um erro associado, mas é possível ver essa variação nos últimos 600 mil anos. Tá? Um destaque aí muito importante aqui é o nível do mar atual. Nos últimos 60 mil anos, por volta de 90%, tá, do tempo, o nível do mar estava abaixo e muito abaixo do atual. Tá bom?
Por exemplo, há 20 mil anos atrás, o nível eustático do mar era por volta de 120 metros abaixo do atual. Projetando isso para a plataforma continental aqui do Paraná, nós temos uma linha de costa por volta de 100 quilômetros distante da linha de costa atual. Então essas grandes aqui variações do nível eustático do mar, tá, provocaram grandes mudanças paleoambientais no passado. Olhando para o Holoceno, para os últimos 6 mil anos aqui no hemisfério sul, nós temos uma tendência geral do nível relativo do mar. Tá? Então aqui são curvas de nível relativo do mar em diversos pontos, aí, principalmente do hemisfério sul, aqui do Brasil. Então nós temos um nível relativo do mar por volta de 2 a 3 metros acima do atual há 6 mil anos atrás, e uma queda gradativa até o nível atual. Tá bom? Mas pelo o hemisfério norte, essas curvas holocênicas elas são bastante distintas, porque você tem o ajuste isostático relacionado à perda das geleiras. Então você tem curvas aí bastante distintas, né? Então, em locais que tinha ação direta do peso da geleira, quando a geleira derrete, você vai ter um soerguimento muito acentuado de correção isostática do continente, e esse soerguimento faz com que o nível relativo do mar ele caia, tá? Então você tem aqui nessas regiões uma queda do nível relativo do mar por volta de 100, 200 metros, enquanto o nível eustático do mar estava subindo ou estava estático. Tá? Então você tem variações relacionadas a isso, tá? Em diversos campos, tá? Mais relacionados a fatores locais, fatores isostáticos locais. Essas evidências de nível relativo do mar, elas vão sendo adquiridas ao longo do tempo, né? Tanto pela precisão das datações ou a soma de diversas evidências, ou mesmo pela reinterpretações de evidências passadas com base em novos paradigmas da ciência. Então você tem para a costa brasileira no Holoceno, você tem trabalhos aí extensivos, principalmente do Suguio e do Martã na década de 70 e 80, onde eles construíram curvas de variações do nível relativo do mar para a costa brasileira, com base em diversas evidências como sambaquis, terraços marinhos, tá? Conchas, e fizeram curvas relacionadas a evidências que eles tinham, né? Em destaque, nós temos variações de alta frequência, né? E amplitude, tá? Aqui por volta de 4.000 e 3.000 anos. Tá? E essas evidências aí, elas foram reinterpretadas posteriormente e foram selecionadas as melhores evidências com o menor erro, né? Para o pesquisador aqui, o Angulo, em 2006, sintetizou toda essa revisão de evidências, né? E focou principalmente nos vermitídeos, que foram considerados indicadores mais confiáveis para a costa brasileira no Holoceno para nível relativo do mar, né? Então ele propõe aí uma curva muito mais suave e sem essas feições de alta frequência. Tá? Como resumo da aula de hoje, nós temos que as variações do nível do mar podem ser eustáticas, se você considerar um datum global, ou relativas, relacionadas a um datum local. São vários fatores que influenciam as variações do nível do mar, com destaque para as glaciações e a tectônica. E há diversos tipos de evidências de nível do mar do passado, com destaque para os corais e os vermitídeos. Esse é o meu contato, e caso tenha alguma dúvida, não hesite em contactar-me. Obrigado.